Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que já teve o primeiro ruído político do novo governo. O ministro da Casa Civil desautorizou o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e disse que não há nenhuma proposta no governo para rever a reforma da Previdência. Enquanto isso, Marina Silva reassumiu o comando do Ministério do Meio Ambiente após 15 anos pela terceira vez e anunciou a criação de uma secretaria extraordinária do controle do desmatamento. E na economia, a declaração do novo indicado à presidência da Petrobras sobre os preços dos combustíveis pega super bem no mercado financeiro e empolga investidores. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. E eu começo o episódio de hoje contando para você que já tivemos o primeiro bate-cabeça do governo Lula. E para explicar melhor essa história, eu preciso relembrar aqui para você um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã de hoje do Panorama CBN. E a história é a seguinte: ontem à noite, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, tomou posse. E durante a cerimônia, ele disse que criaria uma comissão com representantes do governo, de sindicatos, aposentados e trabalhadores para rever a reforma da Previdência, que foi aprovada logo no início do governo Bolsonaro. Inclusive, Carlos Lupe chamou a reforma de antirreforma e disse que não há um déficit na Previdência, contrariando aí o que já disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E logo depois da posse, essa declaração do ministro Lupe repercutiu de forma bem negativa dentro do próprio governo. E aí hoje apareceu um bombeiro para apagar esse princípio de incêndio no novo governo, que acabou de começar, né? E o bombeiro escolhido foi Rui Costa, o ministro da Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo porque faz a coordenação geral de todos os ministérios. E aí você deve estar se perguntando o que o Rui Costa falou. Então, ele desautorizou o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e disse que não há nenhuma proposta no governo para rever a reforma da Previdência. E ele disse isso após conversar com o presidente Lula. Ele acabou de me dizer que estava em reunião com ele antes de vir para aqui. Qualquer proposta só será encaminhada, é evidente, depois da aprovação do presidente da República. E ele vai dizer isso na reunião, acabou de me dizer, disse que eu podia explicitar, passará necessariamente pela Casa Civil antes da sua análise. Então, não há nenhuma proposta sendo analisada, pensada nesse momento para a revisão de reforma. Ainda sobre este assunto, hoje à tarde, em entrevista à Globo News, praticamente de forma simultânea, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou esse bate-cabeça nesse início de governo e disse que a primeira reunião ministerial, que vai acontecer ainda nesta semana, vai ajudar no alinhamento das ideias de ministros de outros partidos que foram escolhidos para chefiar ministérios no governo Lula, como é o caso do próprio Carlos Lupe, que é do PDT. O que aconteceu, acho que do início de um governo, onde os ministros têm opiniões e podem ter suas opiniões, mas tem uma coordenação de governo, tem um fechamento de posição sobre o presidente, tem um programa. Esse é um governo democrático, que respeita, inclusive, opiniões diferentes, que podem existir. Mas o governo tem uma posição. Eu acho que isso vai ficar também muito claro na primeira reunião ministerial, onde essas posições ficam cada vez mais nítidas. E vai ter debate, né? Isso é absolutamente natural, não somos o governo da mordaça. Voltando a falar do outro bombeiro, o ministro Rui Costa, ele foi perguntado na tarde de hoje sobre outra crise que já se instalou no governo.
E a crise em questão é a que envolve a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. Mais cedo, a Bianca Santos até contou para você que integrantes do PT defenderam a exoneração da ministra, que é do União Brasil, por causa da ligação dela com um miliciano que foi condenado por homicídio no Rio de Janeiro. E Rui Costa foi perguntado se não há uma pressão para o partido da ministra entregar o cargo dela. Ele disse que isso não aconteceu até este momento. E também sobre esse assunto, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é responsável justamente pela articulação política do governo com outros partidos, disse que não há um constrangimento na permanência da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, na esplanada de Lula. Tudo que apareceu até agora, na minha opinião, não desabona em nada a grande deputada, que é a deputada Daniela do Vaguinho, que foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro, que na sua fala inicial, eu estava junto no convite ao Ministério do Turismo, deu uma demonstração assim, de muita vontade de fazer um grande trabalho pelo Brasil, uma mulher no Ministério do Turismo, alguém do estado do Rio de Janeiro. Então, nada do que tem até agora desabona a atitude dessa ministra. Eu acredito que ela vai ter um grande trabalho como ministra do Turismo. Enquanto há esses ruídos políticos com os ministros que já assumiram os cargos, outros vão tomando posse. Hoje foi o caso de Marina Silva, que reassumiu hoje o comando do Ministério do Meio Ambiente após 15 anos, isso pela terceira vez. A posse da ministra foi uma das mais concorridas do dia, tanto que antes de começar tinha até fila no Palácio do Planalto para acompanhar o discurso dela. Isso porque Marina Silva tem a missão de recuperar uma das áreas que foram mais preteridas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrentou recordes de devastação da Amazônia. E eu lembro você que na gestão passada, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ficou conhecido por querer deixar passar a boiada com a intenção de afrouxar regras de preservação ambiental, isso durante a pandemia. Por isso que o discurso de Marina Silva era tão esperado, tanto aqui no Brasil como também fora, porque vários países, como a Alemanha e a Noruega, estão bem de olho na política ambiental do novo governo. E no discurso de posse, Marina Silva agradeceu a indicação de Lula e disse que o convite para comandar o ministério é uma tarefa política que se coloca à altura do desafio que o mundo espera do Brasil. E ela aproveitou também para criticar a política ambiental que foi adotada durante o governo Bolsonaro. Me sinto muito honrada e afirmo que estamos em comunhão sobre essas expectativas. É um misto de sentimento, porque também sou tomada pela preocupação e o estarrecimento e a tristeza em ver que este palácio onde agora nos reunimos foi palco nos últimos anos de vários atos contra a própria democracia, contra o povo, contra a ciência e a saúde, contra o meio ambiente, contra os interesses estratégicos e econômicos do Brasil. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte, se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira. Marina Silva também anunciou a criação de uma Secretaria Extraordinária do Controle do Desmatamento. E a ministra explicou por que vai ser uma secretaria temporária. A secretaria vai ser extraordinária, porque quando alcançarmos a meta, que vem lá do governo ainda da presidente Dilma, não é? E que o presidente Lula assume, quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a secretaria.
Quando for feita a destinação das áreas para terras indígenas, unidades de conservação, consolidação para a produção sustentável, porque nós temos que ter uma economia diversificada, não tem mais a necessidade da secretaria. Marina Silva também disse que o Brasil vai voltar a ser referência mundial na questão ambiental. Vamos atuar internamente para que o Brasil volte, em lugar de ser um páreo ambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos, que a gente deixe de ser o pior cartão de visita para os nossos interesses estratégicos e passe a ser o melhor cartão de visita. Se as pessoas querem produtos de base sustentável, aqui deverá ser o endereço. A sustentabilidade não é uma maneira só de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas. Outro ministro que assumiu o cargo hoje e também lotou o evento de posse foi Geraldo Alckmin. Sim, ele mesmo, o vice-presidente. Só uma observação aqui para você, Alckmin não é o primeiro vice-presidente que assume o ministério. No primeiro mandato de Lula, o petista escolheu o vice José Alencar como ministro da Defesa. E o atual vice-presidente do governo, Geraldo Alckmin, assumiu hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MENDIC. O objetivo deste ministério, que foi criado agora no governo Lula, é desenvolver uma política industrial e de economia verde, ações voltadas à micro e pequena empresa, políticas de propriedade intelectual e aplicação de mecanismos de defesa comercial. E no discurso de posse, Alckmin destacou o papel da indústria na geração de empregos, na arrecadação do governo e no desenvolvimento de novas tecnologias. E ele disse que o Brasil passou por um processo precoce de desindustrialização e defendeu a reindustrialização do nosso país. A indústria é essencial. São essenciais os empregos que gera, os tributos que recolhe, a riqueza que distribui. O impacto positivo é percebido por todos os setores da economia. O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego, pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços. É urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no Brasil. Alckmin também defendeu a reforma tributária, que ele classificou como fundamental e apontou a necessidade também de aperfeiçoar a agroindústria. Geraldo Alckmin também destacou a importância de desenvolver a indústria sem descuidar da questão ambiental, porque, para ele, o Brasil pode ser protagonista no processo de descarbonização da economia global. Até por isso, Alckmin citou que o Ministério vai ter uma Secretaria de Economia Verde que vai atuar em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, comandado agora por Marina Silva. Segundo Alckmin, esta agenda de economia verde é prioritária para assegurar a competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional e que o Ministério vai buscar novos mercados para os produtos brasileiros e também a valorização da imagem do Brasil como potência agroambiental, mas que também, ao mesmo tempo, vai mostrar para o mercado que exporta aeronaves, máquinas e serviços de tecnologia da informação. Por fim, Alckmin também disse que o Ministério vai dar atenção a micro e pequenas empresas e que o Brasil precisa incentivar as startups. E sabe quem estava presente nesta cerimônia de posse? O presidente Lula. Um detalhe é que é a primeira vez que Lula participou da posse de um ministro. E Alckmin aproveitou essa presença para assegurar a Lula que ele vai ter lealdade e dedicação integral
no trabalho como vice-presidente e também ministro. A nossa união, presidente Lula, não é episódica, de ocasião ou por uma eleição. A nossa união é por um país, por um povo e por seu direito de viver em um regime democrático e num país verdadeiramente produtivo. Tenha em mim, presidente Lula, aquele a quem o Senhor poderá confiar sempre a primeira e mais árdua missão, porque é inabalável o meu compromisso com o Senhor, o seu governo e o nosso país. Outra ministra que tomou posse hoje foi a medalhista olímpica de vôlei Ana Moser. Ela assumiu oficialmente o Ministério do Esporte. Ela é a primeira mulher a ocupar esse cargo que agora volta a ter status de ministério, já que no período da gestão Bolsonaro, o ministério havia sido rebaixado para uma secretaria de governo. E no discurso de posse, Ana Moser disse que o objetivo principal do Ministério do Esporte é fomentar a prática esportiva no Brasil e ampliar o acesso da população ao esporte. Ela também fez questão de dizer, na cerimônia, que Pelé foi o maior de todos os tempos e sugeriu ainda que as homenagens que estão sendo feitas ao rei do futebol sejam levadas para escolas. Ela sugeriu que os centros de ensino também sejam nomeados com o nome de Pelé para que as crianças conheçam a história do jogador e a história do esporte no Brasil. E Ana Moser também tocou em um ponto importante. Ela minimizou o fato da maioria dos campeões de mundiais de futebol não ter comparecido ao velório de Pelé. Ela disse que o meio esportivo, em geral, não é politizado e participativo da vida da sociedade, mas que ela tem o anseio de fazer um trabalho de formação política de atletas para uma participação maior deles na sociedade. Ana Moser ressaltou que a chave do ministério agora vai mudar. Então, segundo a ministra, sai o pensamento no alto rendimento de atletas e entra agora o foco do esporte como uma política social. Nossa proposta será dar prioridade a este atendimento, buscar as estratégias, os recursos e as parcerias necessárias para implantar o acesso ao esporte e atividade física em todo o país, para a maior parte da população que nós possamos atingir. Inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte de rendimento. E eu preciso contar uma curiosidade aqui para você. A ministra Ana Moser é apenas a segunda atleta a assumir o Ministério do Esporte. E antes dela, sabe qual outro atleta que assumiu o Ministério do Esporte? Foi Pelé, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele ficou no comando do ministério entre 1995 e 1998. E a partir daí, apenas nomes indicados por políticos tinham assumido o ministério até a chegada agora de Ana Moser. Na economia, uma declaração do senador Jean Paul Prats, que é o indicado por Lula para ser o próximo presidente da Petrobras, mexeu com o mercado financeiro. Ele disse hoje que, se assumir a presidência da Petrobras, a estatal não vai passar por uma intervenção nos preços dos combustíveis e que os valores vão continuar baseados nos preços internacionais. E chama a atenção que, na semana passada, o senador tinha dito que iria revogar a política de preços da Petrobras, que atualmente atrela os preços internos ao valor do câmbio e do barril do petróleo no mercado internacional. Mas aí, hoje, Jean Paul Prats voltou atrás e disse que ninguém nunca falou em intervenção nos preços e que a Petrobras cumpre o que o mercado e o governo criam de contexto. A Petrobras não faz intervenção em preços, ela cumpre o que o mercado e o governo criam de contexto. É um contexto, a Petrobras reage ao contexto. Então a gente vai criar a nossa política de preço para os nossos clientes, para as pessoas que compram da Petrobras. A gente não pode influenciar. Paridade de importação é o que para nós não faz muito sentido, em alguns casos. Quando a gente fala assim, vai ser preço de mercado, eu digo, vai, preço de mercado brasileiro.
Qual é o mercado brasileiro? Ele é composto de parte importada e parte nacional. Então a gente tem que ter um preço que reflita o fato da gente produzir no Brasil. O senador disse ainda que existe uma diferença entre o modelo atual de paridade de importação com o que ele chamou de paridade internacional. Segundo ele, uma coisa é ter um internacional como referência e outra coisa é se guiar pelo preço de uma refinaria estrangeira, além do preço para o produto chegar até o Brasil. Desta forma, segundo ele, os preços estariam vinculados aos internacionais de alguma forma. Jean Paul Prats disse ainda que a política de preços que vai ser adotada ainda vai ser discutida, mas que o preço dos combustíveis vai ser do mercado brasileiro, refletindo a produção doméstica e a importação. Reforçando aqui para você que Jean Paul Prats ainda não foi oficialmente escolhido para ser presidente da Petrobras, porque essa indicação ainda precisa ser analisada pelos acionistas da estatal. Mas essa sinalização de que ele não vai fazer uma intervenção nos preços dos combustíveis, caso ele assuma o cargo, empolgou o mercado financeiro hoje. Depois de 2 dias em forte queda, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma alta de 1,07% aos 105.278 pontos. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou hoje com uma leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,452. Já o euro encerrou o dia também com uma leve alta de 0,38%, cotado a R$ 5,784. E atenção aqui para você que mora em Minas Gerais, porque mais de 400 cidades no estado estão sob alerta de chuvas fortes até às 10 horas da manhã de amanhã, quinta-feira. E há previsão de chuva intensa em quase todo o estado até pelo menos sexta-feira. Esse alerta que eu contei para você é da Defesa Civil Estadual e a região metropolitana de Belo Horizonte é uma das áreas mais críticas, além das regiões leste, norte e nordeste de Minas Gerais. Só que o estado já está sofrendo com os impactos das chuvas. Hoje subiu para 124 o número de cidades que decretaram situação de emergência em Minas Gerais. As novas cidades que decretaram emergência foram Aricanduva, Palmopólis, Itaobim e Nova Era. Além do impacto nas cidades, nas estradas do interior de Minas Gerais, há mais de 50 pontos com interdições parciais ou totais provocados pela chuva. Nas rodovias federais, por exemplo, 3 das principais estradas do estado passam por problemas, como as BR-040, 262 e 381. Mas a situação é bem crítica mesmo na BR-040, no trecho que liga BH ao Rio de Janeiro. Por lá, uma cratera se abriu às margens da rodovia na altura da cidade de Santos Dumont. E o trânsito flui no sistema Pare e Siga. No cenário internacional, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, mais uma vez, não conseguiu eleger um presidente. E esse fato é muito relevante porque é algo inédito em 100 anos. Isso está acontecendo porque há uma divisão entre os republicanos que agora têm a maioria na Câmara dos Deputados. Eles não estão se entendendo. E para você ter uma ideia, ontem os deputados fizeram 3 votações para definir um presidente que vai guiar os trabalhos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Mas essa decisão ficou para hoje. Só que na 4ª rodada também não saiu uma maioria absoluta de 218 votos. E quem é o principal nome para assumir o cargo é o deputado republicano Kevin McCarthy. Ele é favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, que está há muitos anos comandando a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, mas o deputado republicano não está conseguindo acalmar a revolta de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que consideram ele moderado demais. Do outro lado, o candidato democrata Hakeem Jeffries aparece na frente das votações, mas o Partido Democrata não tem a maioria na Câmara e a possibilidade dele conseguir 218 votos
é bastante remota. Enquanto eu gravo este episódio, os congressistas prometeram fazer uma outra rodada ainda na noite desta quarta-feira. Vamos ver se vai sair algum resultado. E para fechar, voltando aqui ao Brasil, eu tenho uma notícia triste para os fãs do forró. A cantora e compositora Rita de Cássia foi sepultada hoje na cidade natal dela, de Alto Santo, no Ceará. A artista morreu ontem à noite, aos 50 anos, vítima de uma fibrose pulmonar, que é uma doença que ela foi diagnosticada há 1 ano. E se você não curte forró, saiba que Rita de Cássia é considerada uma das maiores compositoras de forró do país, com mais de 500 canções escritas. Entre as músicas feitas por Rita estão Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de um Vaqueiro e Jeito de Amar. Ela teve músicas gravadas por nomes como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!